terceiro podcast do projeto Plataforma Tecnológica de Apoio à Saúde Mental do 60+, da Casa Ondina Lobo. É um projeto que conta com o apoio do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, o FINID, e do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo. Além disso, esse projeto ele recebe a colaboração da UFMG e da USP, e o que nos permite trazer uma abordagem multidisciplinar e embasada cientificamente. Então, desde já, nós agradecemos a todos os envolvidos nesse projeto. Me apresentando, meu nome é Daniela, eu sou educadora física, especialista em gerontologia, eu atuo em parceria com o projeto Plataforma, faço parte da gestão da equipe multiplicadora e na implementação do projeto nas ILPIs aí que vão participar conosco. Eu gostaria de dizer que estão aqui conosco também uma parte da equipe multidisciplinar, doutora Isabela, doutora Letícia, sejam bem-vindos aqui conosco. E então, agora sim, vamos iniciar, porque hoje eu tenho como missão apresentar o nosso terceiro podcast, lembrando a vocês que eles já foram gravados, né, outros 2 episódios, e vamos mergulhar também, né, como essa iniciativa se alinha aos benefícios da tecnologia e no rastreio e na identificação de pessoas idosas frágeis e no combate de depressão para este público. Além disso, também vamos explorar de que forma a tecnologia tem sido uma aliada essencial ao oferecer, né, o suporte aos profissionais do cuidado e durante esse processo de identificação e de cuidado dos idosos em situação de fragilidade emocional. Então, embarcada nesse tema, é com muito prazer que hoje eu apresento, né, o nosso convidado, Daniel Mello, acumula mais de 20 anos de experiência, é engenheiro mecatrônico, com MBA em Gestão Empresarial, Inovação e Empreendedorismo pela Universidade em Stanford, nos Estados Unidos, especializado em negócios internacionais e cofundador do MedLogic. Lembrando também que o MedLogic ele é um grande parceiro, né, deste projeto Plataforma Tecnológica. Então, Daniel, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo nesse terceiro podcast. Olá, Daniele, grande prazer estar com vocês, doutora Letícia, doutora Isabela, e com muita alegria que eu recebo esse convite para contribuir com o conteúdo do projeto Plataforma em benefício de todas essas instituições partícipes do projeto, mas não restritas a elas. Eu acho que os temas que estão sendo discutidos, eles têm interesse comum, público, ele tem a ver com as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, até mesmo do nosso próprio futuro, né? Então, cabe se preocupar com a atenção à pessoa idosa. Maravilha, Daniel, muito bom. Daniel, hoje a tecnologia ela tem desempenhado, né, um papel cada vez mais importante na área da saúde, mas ele tem uma proposta, né, relevante ao oferecer a tecnologia como uma ferramenta fundamental nesse rastreio de identificação de pessoas idosas frágeis e com sintomas de depressão. Então, nós gostaríamos de saber mais sobre como a tecnologia do MedLogic será aplicada nesse contexto do projeto e nas ILPIs. Ah, muito legal a pergunta. E eu entendo como importante também algumas colocações que você fez. Por exemplo, posicionar a tecnologia como ferramenta, porque é o lugar que cabe. Às vezes, a sofisticação e o mundo digital que nós vivemos hoje nos leva a acreditar que a tecnologia é o fim, mas não é. Isso, quando isso acontece, é um ledo equívoco, assim. Nós precisamos entender que o papel da tecnologia é ser uma ferramenta importante na mão de usuários responsáveis. E quando os seres humanos trabalham e usam de ferramentas, a tendência é que a coisa melhore. Não é assim que houve historicamente o ganho de produtividade das empresas, das organizações, das pessoas. Então, assim, é uma ferramenta que pode te ajudar demais, mas ela não fará nada sozinha. Então, isso eu acho que esse é o primeiro ponto. E nesse posicionamento, a MedLogic entrou como parceira tecnológica desse projeto, porque a ferramenta ela é especializada tanto no cuidado da pessoa idosa, mas também no cumprimento das regulamentações de privacidade e segurança de dados, que é um tema tão caro na sociedade atual, e que bom que o é, mas também esse projeto ele tem características que são únicas. Então, toda a expertise, os saberes, as habilidades, a plataforma que a MedLogic já tem para especificamente atender as instituições de longa permanência, ela não era suficiente. Ela foi realmente um grande ponto de partida, mas foi necessária uma colaboração extensa desse time que está aqui, o time de pesquisadores da USP e do UFMG, outros profissionais da Casa Ondina Lobo, outros voluntários que deram opinião a respeito do projeto.
também do Conselho Municipal do Idoso, todos para poder tentar formar o escopo, que é aquilo, tentar formar a ideia do que significa a tecnologia que seria necessária. E quando você pega a contribuição assim desse time que é multidisciplinar, que é muito diverso, pessoas em diferentes países, né? A gente agora mesmo estava com o Dr. Rogério, que estava indo para os Estados Unidos. Eu moro na Inglaterra. Nós temos equipe em Belo Horizonte, em São Paulo. Olha que diversidade, né? E assim, pessoas de diferentes faixas etárias, gênero, especialidades, vontades, talentos. Tudo isso foram ingredientes para que a gente definisse como será e como seria essa ferramenta. E o resultado tem sido muito significativo. Nós conseguiremos cadastrar as instituições partícipes do projeto, elas vão receber essa ferramenta gratuitamente, mas não só isso, é treinamento, são vídeos, são conteúdos como esse aqui do podcast, também a intervenção direta de equipe especializada, ainda o respaldo de pesquisa que definiu todos os protocolos e todo esse conjunto foi sistematizado. Então, uma ferramenta que é adequada para o que precisa ser feito, mas que vai permitir que, de maneira segura, que respeite a privacidade das pessoas idosas e também dos demais usuários da plataforma, e que possibilite a gente conseguir visualizar esses dados de uma maneira fácil, para que as equipes entendam o que está acontecendo com a pessoa idosa. Então, é esse mix de pessoas, especialidades e conjuntos técnicos é que eu gostaria de definir esse projeto plataforma. Legal, Daniel. E muito importante, né, a sua fala a respeito, né, do quanto a tecnologia ela não pode andar sozinha nesse processo, né? Então tem toda um conjunto, né, de pessoas, né, de uma equipe aí por trás, né, do projeto para agregar esse valor, né? E o quanto essa equipe ela vai se unir, né, com as equipes parceiras, né, das ILPIs para poder formarmos mesmo um time, né? E utilizar a ferramenta da MediLogic para poder aí realmente trazer toda essa sistematização, todo esse cuidado, né, que os idosos necessitam a partir desse olhar criterioso, né, que as ferramentas vão trazer para a identificação de fragilidades e sintomas e sinais de depressão. Muito legal, Daniel. Opa, isso, é só que eu queria até só um comentário assim que eu achei muito legal no início do projeto, que a gente meio que desenhou assim, o que seria o mundo ideal para a gente avaliar um paciente com sintomas depressivos e monitorar ele, assim, e desenhar esse ideal. E a partir desse desenho, como que a tecnologia poderia solucionar esse problema, né? E não é que tinha uma tecnologia ali pronta e a gente se encaixou nela, assim, né? Meio que a tecnologia vem realmente como uma ferramenta para solucionar a dor específica ali, né? E não a gente se encaixando na ferramenta, né? Então, eu achei muito legal isso que é usar realmente ela para alavancar, assim, né? Eu acho que isso tende a crescer cada vez mais, assim. É muito legal o seu comentário, doutora. E cabe bem. E o que eu achei interessante é que a adaptação não foi só tecnológica, mas também científica. Então, a gente pode falar que é um projeto científico-tecnológico com tranquilidade. Por exemplo, vocês assistam os vídeos anteriores, que assim, são excepcionais, vocês verão os pesquisadores falando a respeito das escalas que foram utilizadas. Mas foram, pelo material de pesquisa, que ainda é inicial, porque o projeto, a aplicação só começou na instituição piloto, que é a Casa Undina Lobo, mas que ocorrerá em várias outras instituições. Já nesse piloto, já foram feitas análises estatísticas. Então, ou seja, a gente enxergou dados, a gente viu a modelagem de dados, contribuiu com ideias, mas vendo a equipe científica tomar decisões baseadas em fatos. Então, foram feitas as coletas e testadas 3 escalas em paralelo. Então, a gente trabalhou com o IVCF-20, que o professor Edgar bem explicou, o que é o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, mas também a escala Cornell e a GDS em diferentes versões. Isso é interessante porque se a gente pegar assim, o estado da arte da ciência para avaliação da pessoa idosa, especificamente ao tema, né, que tem a ver com saúde mental, que é um tema extremamente importante, e veio assim, num momento maravilhoso assim, para cumprir uma necessidade. Né? Imagina a situação de pós-Covid do idoso institucionalizado. Imagina a privação que esses indivíduos tiveram dos familiares próximos.
Imagina quantas pessoas idosas vieram a falecer sem desfrutar da companhia preciosa dos familiares, por causa dessa pandemia que acometeu o nosso planeta, infelizmente. Mas então, isso deixou sequelas. E saúde mental é um dos aspectos relevantes. Então, de repente, vem esse tema, um time forte, científico, avaliando diferentes escalas, analisando dados e tomando as decisões de qual seria a combinação, para qual momento, para qual grau de fragilidade, para qual grau de comprometimento cognitivo que aquela pessoa idosa tem, para que se pudesse aplicar uma ou outra escala e que não inviabilizasse a aplicação e o uso pelas instituições, conhecido o cenário, às vezes, de déficit de conhecimento ou de profissionais em número ou especialização, que é a realidade das instituições na maior parte do mundo, mas também no Brasil. Né? Então, a entrada do sistema começa por isso, começa com essa escolha das escalas. E são definidos critérios, conforme esses critérios são feitas aplicações, entrevistas diretos com as pessoas idosas institucionalizadas, muitas vezes com o apoio dos cuidadores, inclusive a escala que recomenda que seja o cuidador, aquela pessoa que faria o papel do familiar se esse idoso estivesse em domicílio. Mas estando nesse ambiente coletivo, num residencial geriátrico, numa instituição de longa permanência para idosos, o cuidador é quem faz esse papel e é entrevistado pelas equipes, os dados são coletados no sistema. Depois essa equipe visualiza esses dados de uma maneira que ela consegue fazer o acompanhamento que a gente chama de longitudinal. É quando você consegue enxergar a variação daquele dado no tempo, porque às vezes a situação mudou, às vezes a condição daquela pessoa, às vezes ela está vivenciando um episódio, ou saindo do tratamento, ou entrando numa interação medicamentosa, e aí ela precisa, as equipes não conseguem enxergar isso, e muitas vezes não é possível. Imagina, gente, a situação do residencial, e aí eu gostaria até de ver a vivência de vocês, porque, assim, eu visito e visitei muitas instituições. E nessas instituições, a gente vê diferentes níveis de qualidade de recursos. Né? Então, assim, eu peço até uma licença para quando eu me dirigir, falar, às vezes dando uma impressão de generalização, não é isso que eu quero fazer, porque tem instituições de altíssima qualidade, e eu conheço instituições aqui no Reino Unido, e eu posso dizer que as instituições de qualidade no Brasil não perdem de nada para as daqui. Né? Mas a variabilidade, quando a gente vai pegar, assim, no geral, a gente tem no Brasil muitas instituições que estariam abaixo de uma régua mínima de qualidade. Né? E a gente entende por quê. Às vezes não tem apoio municipal, às vezes foram voluntários, às vezes é um empreendedor privado que se organizou para atender uma demanda familiar e que acabou transformando num negócio, mas com dificuldades, outros muito bem-sucedidos e que cresceram em recursos, mas às vezes o município não ajuda, alguns municípios no país ajudam sim, e a falta de apoio, a gente vê muito o coração, e uma falta de especialidade. Então, quando a gente fala assim, pô, vamos entrar com um projeto para avaliação de saúde mental, e a gente fala, olha, mas sem ferramentas, sem equipe de apoio, as instituições não conseguiriam, né? Elas precisam mesmo. Ela precisa de alguém que pega na mão, ela precisa de gente especializada, séria, que dedica a vida nos temas e se junta para organizar as coisas, definir os caminhos, os processos, os protocolos, entra com gente, com sistematização, e é assim que esse projeto funciona. Então, tem a coleta, a entrevista com as pessoas idosas, alguns têm mais dificuldade. Olha como é delicado, gente. Vocês poderiam até falar um pouquinho da experiência, assim, de como é que foi, assim, conversar com a pessoa idosa, alguns com maior comprometimento cognitivo, outros super entusiasmados, outros não querendo falar de coisas que são muito íntimas e pessoais, né? Como é que foi isso aí? Daniel, essa pergunta eu acho muito interessante, porque assim, eu acho que os idosos, quando a gente conversa, a gente tem toda aquela questão, a gente tem que respeitar a identidade dele, aquela história de vida que ele teve. Então, eu acho que nunca é um trabalho simples, né? Ainda mais no caso de idosos com sintomas depressivos ou com fragilidade, né? Então, assim, eu já trabalhei em instituições, né, de longa permanência, filantrópicas, particulares, e eu falo que são, assim, todos são complexos. Né? E o do projeto plataforma que acontece, a gente tem toda essa visão da parte, a gente consegue ter a visão longitudinal com a equipe multi, então assim, é uma experiência assim incrível, né? Que eu nunca vi assim nenhuma outra instituição, assim, nem nada parecido. Então assim, eu acho que ajuda muito a questão aí de acompanhamento dos idosos. Maravilha.
Como contribuição também, né? Posso relatar um pouquinho dessa experiência que nós estamos tendo, né? Enquanto piloto lá na Casa Ondina Lobo, a gente pode observar, né, que em termos dos protocolos em si, oferecer, né, tanto a parte do IVCF 20 quanto do GDS, do Cornell, eu acho que para nós profissionais e para os profissionais da casa também foi um momento assim meio que de aproximação também com a pessoa idosa, né? Porque os cuidadores, né, os profissionais, eles têm ali uma rotina muito intensa com os idosos, né? Então, essa rotina, às vezes, acaba afastando um pouquinho o olhar mais integrado, né? O olhar mais nesse contexto. Então, os protocolos, ele por incrível que pareça, assim, ele teve assim essa grande importância de aproximar também os profissionais, né, com os idosos, principalmente no GDS, que faz algumas perguntas ali a respeito, né, dos sentimentos deles, né, do estado de humor e enfim. Então você acaba conhecendo um pouquinho mais a fundo a história, né, dos idosos. Então, assim, eu acho que são protocolos que contribuem muito, né, não só nessa parte tecnológica, enfim, mas também na questão da humanização do cuidado, né? Mas vamos continuar aqui, né, as nossas perguntas ao nosso convidado. E, assim, Daniel, a gente não pode deixar novamente de destacar, né, a sua experiência, né, em mais de 20 anos com softwares e inovação na área da saúde, em especial, né, no que tange o cuidado com a pessoa idosa. Então, ao longo da sua experiência, quais são, o que você pode dizer para nós com relação aos benefícios já identificados para os profissionais de cuidados, né, de saúde que aplicam esses instrumentos de identificação ou que utilizam a plataforma, né, não só utilizam os instrumentos, mas a plataforma em si, quais são esses benefícios, tanto para o profissional e os benefícios para a pessoa idosa também? Legal, muito, muito boa pergunta. Eu vou tentar simplificar, trazendo para o nosso dia a dia. Tenta imaginar como é que seria a vida de uma pessoa hoje se ela fosse privada de todos os dispositivos tecnológicos, do acesso à internet, o telefone que hoje é um computador, ou o próprio computador, o sistema bancário automatizado, o Pix, e todas essas coisas tecnológicas que a gente convive. Tenta imaginar como seria memorizar os telefones das pessoas, porque a nossa mente, até por causa da tecnologia, foi ficando um pouco preguiçosa em alguns aspectos, né? Mas hoje não seria aceitável, pela maioria das pessoas, ela conviver sem o uso desses dispositivos para resolver problemas de dia a dia mesmo. Problemas simples. Eu preciso contactar uma pessoa que não está presente comigo agora. E é um familiar querido, e eu gostaria de ter um vídeo assim, eu gostaria de gravar, eu gostaria de enviar um arquivo. E isso se desdobra para a vida profissional. Imagina a quantidade de benefícios que cada um, em seu nível individual, poderia enumerar pelo uso dessas tecnologias. Aí a gente vai para um setor tão importante e fundamental da nossa sociedade, crescendo em importância por causa do envelhecimento populacional, e a gente olha para esse equipamento da assistência social, mas que tem uma interação muito forte com a saúde, esse equipamento parece que estagnou na década de 80. Muitas instituições, né, com volumes de papéis, tendo as anotações importantes sobre a saúde do indivíduo, de uma maneira às vezes estruturada, mas que dificulta o acesso, né? Imagina, muitas instituições já relataram, apesar de não ser o cenário ideal, muitas instituições têm a presença de um médico a cada 15 dias ou a cada 30 dias, e ele precisa atender uma demanda, às vezes, de 50 pessoas idosas, 70. Então, assim, fica inconcebível essa pessoa, sem um amparo da tecnologia, conseguir entender o que está acontecendo. E aí acaba que as pessoas que não têm a mesma formação que um médico geriatra, por exemplo, tendo que tomar decisões de dia a dia. E se não fizer, é pior ainda, não é? Porque não é aquela história, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. E isso é um pouco verdadeiro e é uma triste história na trajetória das ILPIs. Isso tem melhorado, mas eu acho que a transformação digital é o primeiro passo. E transformação digital, o meio corporativo, já está nesse movimento tem 2 décadas, não é? Então, as instituições agora já não estão naquele momento assim, será? Não, é assim, por favor, corram, façam o que é necessário. Você fala assim, poxa, mas vai dar tanto trabalho? Vai dar trabalho. Um mito que existe sobre os sistemas de saúde aplicados em diversas áreas, até em ambiente hospitalar, ambulatorial, nas instituições de longa permanência,
é que se esperava que o sistema pudesse trazer incremento de produtividade. Isso não se mostrou verdadeiro. Isso é uma realidade factual, precisa ser dita. A gente tem muitas pessoas da área de saúde que falam que se tornaram sobrecarregadas depois da introdução de um sistema. Então, isso precisa ser equalizado. É uma carga de trabalho adicional, que quando a pessoa aprende a lidar, fica mais fácil, né? Vocês já tentaram ensinar um aplicativo novo para a vovó, para o vovô? Com grande dificuldade, né? Assim, são vários passos, repetir várias vezes, a pessoa esquece, no dia seguinte tem que começar o processo de novo, até que a pessoa se apropria. E muitas pessoas com mais de 70 anos hoje dominam a tecnologia e conhecem mais de rede social do que eu mesmo. Mas é um processo. Quando você vence essa barreira da ferramenta estar completamente introduzida no seu dia a dia, a coisa fica mais fácil. Aí os ganhos de produtividade começam a aparecer. Mas eu acho que eles não são o principal. O principal é o benefício da pessoa idosa. É aquela pessoa que precisa ter esse dado muito bem guardado. É um acervo protegido, privado, não é, com todas as regras de segurança, mas não só isso, que permita que as equipes, que os indivíduos que trabalham na mesma instituição sejam um time, porque sem isso eles não são. Eles trabalham em turno diferente. Às vezes, né, às vezes tem uma rotina de passagem de um caso, mas que às vezes ela não é rigorosa. E não tem onde recorrer, né? Assim, você vai atender a demanda da pessoa idosa e vai correr lá no arquivo para procurar um pedaço de papel que você nem sabe se foi registrado. Então, isso acaba inviabilizando e as pessoas deixam de ser um time. O professor Edgar, o doutor Antônio também, o professor Bernardo, eles vão falar muito da importância da interdisciplinaridade, que é das pessoas poderem contribuir. Então, a instituição, imagina, se for pensar, por um lado, a gente fala dos déficits, mas se a gente for pensar dos benefícios de uma instituição, poxa, onde é que uma pessoa idosa tem tantas pessoas com habilidades distintas cuidando deles? Não é? Porque tem cuidador, mas tem enfermeiro de referência, tem médico geriatra, olha, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem musicoterapeuta. Assim, são muitas especialidades, nutricionistas. Gente, assim, é maravilhoso se você for pensar. Mas está cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha, né? Precisa de uma orquestração, um lugar conjunto, com padrões bem estabelecidos, fundamentados, pautado pela evidência científica, e que esses padrões façam com que essas pessoas falem, olha, agora eu enxergo, eu consigo ver o que a nutricionista está falando a respeito dessa pessoa e é uma visão diferente. Imagina um cubo assim, gente. Se você pegasse assim um dado, né, um cubo, e você aproxima demais ele do seu rosto, ele vira um quadrado. Você não enxerga ele, né, em 3 dimensões. Agora, quando você vai afastando e você tem a possibilidade de girar esse cubo, ele vira uma outra coisa. E cada um poderia, de um dado, por exemplo, falar: olha, isso aqui é o número 5. O outro vai falar: não, não é 5, não, é 1. Não é? Então, quando você tem essas opiniões conjuntas, diferentes, de diferentes lugares de fala, diferentes especialidades, e essas pessoas enxergam todo e combinam essas informações, e essa combinação acontece justamente na sistematização, que você tenha um entendimento. E aí a gente vai dar aquilo que a pessoa idosa merece, que é uma atenção abrangente, não focada em doenças, não focada em problemas pontuais, mas na percepção daquele indivíduo que ele é como um ser humano complexo, com todas as coisas, que algumas são condições crônicas, às vezes são questões de personalidade, às vezes é falta de interação e convívio social. Né? As necessidades são tão distintas e elas acontecem de uma maneira tão explosiva ao mesmo tempo, e ainda assim, com os desafios da convivência coletiva, é impossível, gente. De maneira desassociada, essas pessoas idosas, elas estão realmente vivendo em privação. Né? Então, é nisso que a gente acredita. A gente acredita que as ferramentas adequadas, essa sistematização e as equipes interdisciplinares trabalhando em conjunto vão transformar a vida, a qualidade de vida dessas pessoas tão queridas. Eu achei legal que você, dessa integração, você aproxima e você facilita esse contato, você diminui perda de tempo. Então, por exemplo, às vezes você vai num dia que a nutricionista não vai, você não teria acesso à anotação dela, e você consegue olhar no momento em que você está lá e já definir alguma conduta através daquilo, porque você já tem aquela informação, você não precisa ir atrás dela. Então, diminuindo o tempo e focando mais tempo ali no cuidado em si, né? Assim, diminuindo o tempo com a burocracia, sem contar a questão de letra, né? Assim, hoje em dia, quando a gente pega um prontuário à mão, assim, metade dele a gente não consegue entender. Então, acho que tem vários pontos aí que deixa mais fluido mesmo, né? Assim, daí você gasta tempo com o paciente. Perfeito. E aí você trouxe essa outra visão
da administração, que é tão importante, né? Você imagina, uma instituição de longa permanência, ela tem uma operação completa de hotelaria, mas também ela é um restaurante que serve, às vezes, 5 refeições diárias, não é? Olha só quantas coisas assim, cuidando de indivíduos em situação de vulnerabilidade com demandas de saúde, né? Algumas instituições estão no limite assim, de falar assim, poxa, isso é quase uma unidade hospitalar, né? De reabilitação. Então, é tanta complexidade, se você não tem uma gestão de alto nível das pessoas, das práticas, dos processos, dos novos projetos para melhoria, é impossível. Assim, alguns especialistas na administração, eles trazem um conceito simples, dizendo aquilo que você não pode medir, você não pode gerenciar. E que medida pode ser humanamente possível com muitos profissionais, às vezes trabalhando em horários distintos, em escalas diferentes, mas às vezes em andares diferentes, às vezes com distâncias geográficas, né? Portas, paredes, rampas. E como é que um gestor tem ideia do que está acontecendo naquele momento? Como é que ele sabe que todas as práticas para todas as pessoas que ali residem naquele mesmo dia foram executadas? Assim, não tem como saber. E esse é um outro benefício também da tecnologia. O quanto essa integração, ela favorece, ela vai favorecer, né, em especial dentro do projeto, plataforma, né, essa sistematização do cuidado, né, da pessoa idosa, porque, como você bem falou, né, Daniel, assim, a gente está falando de situações, mas o que mais importa aqui é a pessoa idosa, né, a qualidade de vida, o bem-estar dele, proporcionado, né, acerca de uma equipe que possa integrar suas informações, né, dentro de um olhar único, né, e o sistema traz isso, né, então, os benefícios, eles são, assim, né, enormes para a pessoa idosa neste sentido, né? Mas, em contrapartida, a gente vê também que tem um pouco, né, como a gente está, da barreira também um pouco dos próprios profissionais, né, a terem a opção, né, do acesso à tecnologia e, enfim, né? Então, como você poderia dizer para nós, assim, né, e para esses profissionais, né, que têm ainda essa resistência, né, na inserção à tecnologia, em especial no cuidado com a pessoa idosa, como vencer essas barreiras, né? Qual a dica que você deixa para esses profissionais? Olha, eu vou com muito respeito ao profissional que é resistente, ou ainda não aderiu, ou não teve oportunidade, ou treinamento, ou a ferramenta, ou a condição, ou o tempo, às vezes várias coisas ao mesmo tempo. Com todo respeito a essa pessoa, eu vou dizer que um dos maiores desafios no nosso crescimento profissional e pessoal são naqueles aspectos que a gente não sabe que não sabemos. Porque a gente acaba que está preso numa caixa, com uma viseira de uma realidade que está acontecendo ao nosso derredor e que a gente não tem percepção dela. Então, eu acho que essa é a primeira parede que tem que ser quebrada, sabe? De trazer informação especializada e falar assim, olha, presta atenção como é que você está fazendo na sua vida pessoal, como as empresas estão fazendo. Será que a instituição não merece uma modernização? Será que todo mundo está nessa porque tem algo de positivo nesse conjunto, sabe? E começar nessa primeira barreira da transformação, de você ter a consciência de que aquilo é importante e é muito importante. E hoje em dia também é difícil. Não é fácil. Você cumprir as normas hoje só de privacidade e segurança tem, às vezes, 400 requisitos que tem que ser cumprido. E como é que um indivíduo, e às vezes que não se dedicou a se especializar naquela área, vai dar conta disso tudo? Não consegue, precisa de ajuda mesmo. Mas hoje tem, gente, tem empresas, tem profissionais. Olha para esse trabalho, olha para essa equipe. Mas nós não somos únicos, não. É assim, tem muita coisa acontecendo no setor, outras empresas atuando, outros parceiros, outros consultores. A coisa está crescendo. Então, a primeira coisa é se despertar. Falar assim, opa, peraí, eu não imaginava que isso fosse tão importante, mas agora eu estou vendo que é mesmo. E que essa pessoa que eu cuido, ela merece ter o dado dela resguardado, né? Porque um papel de um prontuário que vaza pode prejudicar a vida daquele indivíduo. Você já pensou assim que num papel tem uma anotação de uma doença crônica e que vai levar essa pessoa, por exemplo, a ser negada num plano de saúde? Ou numa outra instituição, quando o grau vai evoluindo e aquela instituição não é capaz de dar conta daquele suprimento como um todo, né? Ou uma medicação incorreta, né? E existe, gente, existe. Isso é mais comum do que a gente imagina. Medicação tem a que foi prescrita de maneira equivocada, que não teve a visão abrangente, e aí volta a importância da equipe interdisciplinar, porque às vezes o médico tem aqueles poucos minutos de convívio para tomar a decisão e prescrever. E então o médico, a médica, esse prescritora, ele tem um desafio que é realmente hercúleo,
Agora, quando ele tem informações de outras equipes, daquele lido diário, do que está acontecendo, da evolução, e se aquilo que foi ministrado, prescrito, está fazendo os efeitos desejados, isso vai transformar a vida do indivíduo. Quantos idosos a gente viu nessa trajetória que, às vezes, só de corrigir a medicação, isso é uma das coisas, um dos benefícios da plataforma, ela vai alertar ali se tem alguma medicação que pode ter alguma interferência com prejuízo de uma medicação potencialmente inadequada, né? O prescritor, no final do dia, ele vai definir, porque às vezes ele escolhe o mal menor. Né? Às vezes ele fala, olha, tudo bem, eu tenho consciência da evidência científica, mas para esse idoso, nessa situação, é a melhor coisa. Só que aí ele vai fazer um acompanhamento mais rigoroso. Né? Então, a ferramenta vai ajudar também nisso. E aí, eu acho que a dica, gente, assim, primeiro, entender que isso é importante e gerar dentro de si o querer, porque ninguém vai fazer isso por você. São indivíduos adultos, gente, que estão trabalhando nas instituições. Ninguém vai querer por ninguém. A pessoa tem que, por si, ela tem que se conscientizar e falar assim, olha, isso é importante e eu vou dar esse passo. Eu vou crescer profissionalmente, eu vou participar dos treinamentos, eu vou me engajar, eu vou dar sugestões, eu vou participar e vou fazer o sacrifício diário de incorporar isso na minha rotina. Então, essa é a primeira coisa. E depois, eu acho que a outra coisa também, porque às vezes a gente trabalha demais, e aí só vê, sabe, a parte enfadonha do trabalho, mas não consegue se nutrir dos resultados. Aí é também cobrar do sistema, dos gestores, da equipe, sabe? O compartilhamento dos dados consolidados. Claro, cada um no seu escopo de papel, existe limitação do que cada indivíduo pode ver de uma determinada informação. Algumas regulamentações proíbem, por exemplo, que indivíduos não médicos possam ter acesso a alguns dados clínicos, né? Então, isso tudo tem que ser respeitado, mas ainda que aquela visão geral necessário para o bom desempenho de cada integrante da equipe interdisciplinar, que haja compartilhamento, que haja debate, discussão, sugestões, que haja aquele tempo, sabe? Pode ser num cafezinho, mas abre lá a tela do sistema e a equipe interdisciplinar está lá, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, ai, que saudade do pão de queijo, e você ali naquele debate e discutindo um caso importante de uma pessoa idosa, né? Claro, com toda a privacidade, com as pessoas que realmente podem ter acesso à informação e discutir aquele caso. E ter isso como prática, e vai mudar. Gente, a visão, os relatos que a gente tem dos profissionais de um mundo novo, sabe? A pessoa acorda de repente e fala assim, gente, olha que legal, a fulana, olha só, parecia tristonha, estava ali com desequilíbrio, tudo, só da avaliação, juntou a fisioterapeuta, o médico acertou a medicação, pronto, parece outro indivíduo. Dava problema, reclamava, agora é outra pessoa, e está feliz, e conversa. E a gente coleciona histórias como essa. E é tão digno, né? Um trabalho tão duro, mas zeloso, importante e tão digno. E eu sou muito grato pela vida de cada pessoa que trabalha e que escolheu dedicar a vida para a pessoa idosa. Né? E assim, gente, a gente vê na nossa sociedade pessoas que têm dificuldade imensa. Às vezes é por falta de condição mesmo. A vida é difícil. Mas a gente vê dificuldade das pessoas de lidar com os próprios familiares. A gente vê tantas pessoas que não conseguem, não dão conta do pai e da mãe que cuidou do indivíduo a vida inteira, ou às vezes não cuidou, mas isso não desmerece se a pessoa está precisando de cuidado, a nossa responsabilidade. E aí a gente vê outros indivíduos, né? Que assim, que amor é esse? Que vocação, né, poderosa de simplesmente ir lá e falar assim, não, eu vou trabalhar com isso, eu vou aprender, eu vou me equipar, vou dedicar minha vida para poder cuidar desses indivíduos que precisam. Maravilha, Daniel. E a gente vê, né, que existem muitos profissionais, né, que vêm atuando nesse âmbito com esse entusiasmo, com esse amor que você colocou aqui para nós, né, de poder cuidar com esse zelo mesmo, né, entender que cada profissional ele tem ali, né, a sua importância, né, na vida desse indivíduo, né. Então, é magnífico isso, né? E a gente poder também entender, como a gente, né, mais uma vez já falou, que a gente estamos todos nós aqui construindo, né, uma plataforma, adaptando dentro do piloto, da Casa Ondina, e a gente já vem observando o quanto o sistema ele é intuitivo, né? Ele é fácil de ser utilizado, né? Então, isso vai favorecer muito, né, os profissionais nessa praticidade aí que, né, vocês no Medilógico estão possibilitando
facilitando também, né, para que seja tudo muito simples, muito rápido, intuitivo e fácil de ser usado, né, e otimize também esse tempo aí do profissional para que ele possa ter o tempo, né, desse zelo que você está falando aí, às vezes até de um abraço, de um carinho, né, a mais, né, então faz ali o protocolo, viu que ele foi diagnosticado com depressão, o protocolo vai ser, né, um protocolo simples, fez ali rapidinho, né, e já dá um carinho, um afeto para o idoso, então isso vai ser maravilhoso. Eu gostaria muito de continuar aqui, Daniel, falando bastante com você, mas infelizmente, né, a gente tem que ir finalizando o nosso podcast. Foi incrível a participação com você. Então, hoje nós buscamos explorar, né, de forma abrangente, como a tecnologia, né, vai ser uma aliada, né, valiosa para os profissionais da saúde, né, na aplicação de instrumentos de rastreio, no cuidado com as pessoas, né, em especial com as pessoas idosas, em especial, né, essas que residem em instituições de longa permanência. Então, Daniel, muito obrigada mesmo pela sua participação. Tenho certeza que ao longo do projeto a gente vai gravar muito mais podcasts, né? Afinal, está só começando. E lembrando que nós já fizemos gravação de 2 episódios, então não percam esses episódios. Compartilhem esse podcast 3. E muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço e aproveito para deixar o parabéns a vocês 3 que tanto têm trabalhado com tanta qualidade, tanto carinho nesse projeto. Parabéns mesmo. Obrigada, doutora Isa. Obrigada, doutora Letícia. A gente se vê no próximo podcast.